qual a sua preocupação com o Rodrigo nesse treinamento? E para ele, né? Porque assim, imagina, cara global, né? Já tem a história do ego, né? É muito normal da minha geração essa história do ego, sem ter estofo cultural para ter o ego, você sabe disso, por conta das projeções midiáticas. Eu queria que você falasse como é esse trabalhar com ele e no Prazer Hamlet, né? Porque hoje porque sempre vai ser o Dizzy. O Dizzy né? É uma fonte que a gente está sempre bebendo, todos nós, do meio artístico. Mas assim, e agora com Hamlet, que já é uma outra criação sua e que, e é um monólogo, né? Sim, sim. O Hamlet foi um desafio muito grande para mim, primeiramente, porque eu entrei nessa seara shakespeariana, mexendo no texto de Shakespeare, né, bulindo ali no texto, inserindo o meu texto junto, quer dizer, fazendo toda uma adaptação, e uma adaptação irreverente, na qual eu questiono, inclusive, o próprio Shakespeare dentro do espetáculo, né? Então, o desafio começa aí. O Ciro, eu sempre escrevi meus espetáculos, mesmo meus espetáculos de balé era eu que escrevia, mas é diferente de você escrever um drama, né? Você trabalhar, é uma outra linha de dramaturgia, você mexer com um Hamlet de William Shakespeare. Mas eu fui muito feliz no texto, na minha concepção, bem irreverente, uma proposta bem Ousada, né, Ciro? Ousada mesmo, pode-se dizer, realmente. E o Rodrigo foi uma história muito linda, porque o Bruno Gissoni já havia feito o Dizzy Croquettes comigo, né? O Bruninho, que eu conhecia desde bebê, desde criança, porque eu fui muito amigo do pai, da mãe dele, da mãe dele, a Aninha. Então eu vi o Bruno criança, mas depois nunca mais nos vimos. Enfim, um dia eu assistindo uma novela na televisão, eu vi e falei, nossa, esse garoto parece que eu conheço. Era o tal do Bruno Gissoni, e acabou que nos reencontramos na Dança dos Famosos, lá quando eu fazia o jurado, né? E ele acabou entrando, reboquei ele para os Dizzy Croquettes, que foi lindo, ele foi assim, foi divino, ele foi uma conquista para ele também, um rompimento de vários valores, enfim, aquilo tudo, galãzinho da Globo. E aí eu estava com o Bruno estava em São Paulo, estava lá aqui em casa, e papo vai, papo vem, eu li o texto do Hamlet para ele. Pro Rodrigo. Pro Bruno? Não, pro Bruno. Pro Bruno. E aí o Bruno falou, cara, você não chama meu irmão para fazer isso? Eu falei, o Rodrigo? Ele falou, Eu falei, você acha que ele vai fazer isso? Ele falou, cara, eu acho que ele precisa fazer isso. Pegou o telefone e ligou para ele na hora. Ele estava em Nova York. Nova York ou Londres, não sei. Ele e a Agatha, passando umas férias. Aí falou com ele, me passou o telefone, eu digo, vou te mandar o texto, dá uma lida aí. Eu mandei o texto para ele, e ele de manhã, me acordou, era, sei lá, 5 horas da manhã, confuso de lá, que ele e a Agatha tinham passado a madrugada inteira lendo o texto e discutindo sobre essa possibilidade. E que ele tinha ficado louco com o texto, e que ele queria muito fazer, mas morria de medo. Por conta das habilidades e competências de não ser do teatro, é isso? Eu acho que várias coisas, né? Primeiro, que um texto muito forte, usando 7 personagens e tudo, fazendo personagem masculino, feminino, e também por essa questão do teatro mesmo. Embora eles tivessem feito teatros mais novos, mas não é um ator de teatro, né? Sim. É um ofício de teatro, de televisão. Mas eu então disse a ele, cara, então vem pra cá, cai dentro. Deixa comigo. Você quer fazer? Quero muito. Eu falei, então confia. E realmente ele veio para São Paulo e nós nos enclausuramos os dois, assim, durante 2 meses, 3 meses talvez, mas foi clausura mesmo. 24 horas, ele foi de uma dedicação, de um empenho absurdo, de um profissionalismo admirável, e tentou desistir no meio do processo. Um dia ele chegou para a produção
e falou, vem cá, quanto é que vocês gastaram até aqui? Tanto, legal, se eu cobrir, eu posso parar. De medo de estrear aqui. Uhum. Estreia. Então foi um processo muito, muito lindo de conquista, que depois ele brilhantemente se apoderou do espetáculo, assim, surpreendentemente, mais do que eu já... Porque eu tenho um olho, eu sou olheiro, sabe? Eu bato o olho e falo, ali tem. E às vezes as pessoas não acreditam, falam, você está viajando, essa pessoa aí não tem talento. Falei, peraí, me aguarde. E o Rodrigo, eu bati o olho, assim, já no primeiro ensaio, eu falei, ele vai chegar lá. E ele realmente chegou lindamente, surpreendentemente, tão surpreendente que eu ia assistir praticamente todos os dias. Todos Olha, os dias. Eu sou um diretor muito apaixonado, assim, me apaixono pelo meu trabalho, muito, 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 né? Então, e aí quando um ator como o Rodrigo, que entrega como ele entregou, Bruno, eu praticamente chorava todos os dias assistindo. ah, meu Deus. Cada dia eu chorava numa cena, sabe? Aquela Ah, meu cena que eu Deus. via que ele tinha conquistado uma dificuldade Uhum. dele, tá? Aí eu tava no camarim chorando. Muito legal. Então foi maravilhoso, um encontro lindo, assim, pro resto da vida, porque tivemos a partir dali uma amizade muito, muito bacana. E, inclusive, eu hoje recebi uma notícia linda dele que também me emocionou, porque ficou uma coisa meio pai, eu com ele, sabe? Nesse Sim. lugar artístico. Ele hoje me mandou uma mensagem linda, me agradecendo por tudo, e me mandou um presente e em agradecimento pelo que eu fiz com ele, porque ele tinha acabado de fechar contrato para protagonizar o Hair, que vai estrear no Rio. Vai fazer o Olha. Berger, né? O personagem do Harry Berger. Uau! Que foi o personagem do Fagundes, não? Não, não, não. Não, foi o. Quem fez na nossa era a Sônia, o Fagundes. Não, não era o Fagundes, era o outro. Nuno Leal Maia. Nossa, sim. Nuno Leal Maia. E eu fiquei tão feliz com aquilo, tão emocionado, porque, uau, ao mesmo tempo ele fazer o resto, significa que ele tão cedo não vai poder voltar a fazer Hamlet. Mas Uhum. eu como um bom pai, um pai coruja, eu fiquei tão feliz e emocionado com aquilo, porque, e que legal ele fazer o Hair, né? O que ele falou, cara, passei esses anos todos perto de você ouvindo histórias do Hair, e olha eu aqui agora. Né? Não, e é tão engraçado isso, Ciro, que e isso tem isso até, que nem eu comecei a fazer oficina de cinema, mas de algum modo a gente torce o nariz. Por exemplo, mesmo quando eu vi a primeira vez, não é natural, tá? Vou falar aqui real. Falei, ah, meu É, Deus, porra, Ciro Barcelos, cara, entende assim? A gente fala, é, é é, natural, né? Aí depois você fala, é, porra, a entrega do cara, assim, conseguiu entregar tudo. E dá esse salto quântico, né? Porque pra ele pegar o Hair agora, sim. foi um salto muito grande, né, ô Ciro? E pegar o protagonista e cantando, né? Cantando, quer dizer, ele Uhum. entrou na seara do musical agora como protagonista de um Hair, e quando ele veio fazer o Hamlet, um dos grandes receios dele era que tinha um número que ele cantava um rock, né? Mas ele teve uma preparação muito boa, ou seja, profaneio. Ele foi profanado pelo Ciro Barcelos, foi descabaçado e agora está estreando no Hair. E desbundou. E desbundou, gente.